A gente volta a falar do 7º Prêmio Mulheres do Agro 2024, que foi realizado ontem no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, lá em São Paulo. Fabiano Reis conversou com a engenheira agrônoma Luísa Macedo, que ganhou em primeiro lugar na categoria Médias Propriedades. Luísa, parabéns pela premiação. Você tem um histórico na cafeicultura e eu sei que você foi para a cafeicultura um pouco mais tarde. Como é que isso aconteceu? Como é que a cafeicultura entra na sua vida? A minha família sempre foi produtora, né? Meu pai era um apaixonado pela cafeicultura. Eu perdi ele, eu era muito nova. A minha mãe chegou a trabalhar nas áreas que ele cultivava na época, sozinha, uma mulher já à frente da cafeicultura. Depois ela se casou de novo com o meu padrasto e ele também tinha uma família que vinha de tradição na cafeicultura. E tinha herdado uma fazenda, né, da família dele, do pai dele. E a gente cresceu ali, né, naquela área, teve toda a parte de infância. Então eu já era apaixonada pela cafeicultura e fui fazer engenharia agronômica devido a essa paixão. Então eu já entrei na faculdade querendo trabalhar com a cafeicultura, mas o meu início de carreira eu acabei trilhando um percurso mais acadêmico. Eu fiz um mestrado, fiz doutorado, publiquei artigos e eu morava em Campinas e eu não tinha muita perspectiva de conseguir voltar para a minha cidade. Pela carreira que eu estava trilhando, porque eu casei também, meu marido não tinha essa perspectiva de voltar. Então eu fui mais para essa área acadêmica, mas sempre com aquele desejo dentro de mim de que um dia eu queria voltar para Boa Esperança e estar à frente da fazenda. Desde 2013, após formada, eu já fazia a parte agronômica. Já fazia todas as recomendações, que tinha que adubar, que tinha que pulverizar. Eu já aplicava, pegava aquilo que eu estava estudando na academia, né, o que existia de pesquisa na cafeicultura, de inovação, já tentava levar isso ali para a fazenda. Isso já chamava atenção na região, porque o pessoal ia procurar saber o que estava fazendo, sabia que eu estava estudando aquilo. Em 2016, eu engravidei da minha primeira filha e junto com isso veio a oportunidade de comprar um pedacinho lá dentro da fazenda onde minha mãe e meu padrasto já trabalhavam. Então foi assim, foi aquela sementinha do sonho começando a ser cultivada, né? E junto com a maternidade isso foi crescendo, pensando, acho que é o início aí do que talvez no futuro eu vou conseguir trilhar. Mas é difícil a gente fazer essa mudança de carreira num primeiro momento. Então eu acabei adiando um pouquinho isso, tomando conta um pouco mais de longe, com meu padrasto ainda à frente da parte mais organizacional da fazenda e eu mais a parte agronômica. E aí em 2019 eu estava no doutorado e eu engravidei do meu segundo filho. E com 2 crianças em Campinas, o sonho de criar eles ali na fazenda, né, dar para eles aquilo que eu vivi na minha infância, cresceu ainda mais. Então eu e meu marido, a gente tomou a decisão de voltar para casa, voltar para Boa Esperança, principalmente para que eu pudesse ficar mais à frente da fazenda. E com essa nossa volta, tudo se escalou, a gente conseguiu encontrar novas áreas para produzir ali perto da fazenda, a gente conseguiu crescer também na produtividade, né, da área geral, tanto nas minhas que já estavam plantadas, quanto do meu padrasto. E em 2020 eu conheci o mundo dos cafés especiais. De 2019 para 2020 eu conheci o mundo dos cafés especiais e eu acho que foi a grande virada de chave na fazenda, porque apesar da minha parte ser mais agronômica, trabalhar com a nutrição das plantas, com a fisiologia das plantas, eu me apaixonei por esse mercado, por esse mundo e eu queria produzir cafés especiais, então fui estudar e já no primeiro ano que a gente começou a mudar as práticas, tratar o café como um alimento que ele devidamente é, mudar a mentalidade, porque eu levei a inovação, mas nesse processo eu tive que inserir essa inovação para minha família, né? Porque não seria possível sem o meu padrasto me auxiliando ali no dia a dia da fazenda. E depois que a gente se alinhou, a gente teve que mudar a mentalidade dos funcionários também. Porque geralmente a cafeicultura ela é uma cultura muito de tradição enraizada. Então ela vem da prática que o avô fazia, que o pai fazia. E às vezes os funcionários também acompanham essas gerações trabalhando.
Então foi uma quebra de paradigma muito grande produzir café especial numa cidade que não tem altitude. Antes o café especial era 1.300 metros, a gente está na beira de Furnas. A gente tem excelentes produtores de café especial, que inclusive tem café plantado na beira de Furnas. A gente está a mais ou menos 800, 900 metros na fazenda, que é baixo também para cafés especiais. E a gente começou a fazer cafés excelentes no terreiro, assim, que a gente chama de fine cup, que é só de tratar o café como alimento, mudar a mentalidade, fazer a rastreabilidade, a gente já melhorou muito. E aí veio esse desejo de fazer ainda melhor, por que não ter essa rastreabilidade para o consumidor final, fazer um café ainda mais pontuado. Então a gente começou a processar, fazer os cafés fermentados, fazer toda essa rastreabilidade, surgiu as primeiras exportações, surgiu também a nossa marca que a gente tem dos cafés torrados para o consumidor final, e ver esse consumidor final, esses importadores, dando feedback, o seu café é bom, que delícia, nossa, que café maravilhoso. Isso fez com que a transparência da fazenda aumentasse ainda mais, porque a gente queria mostrar de onde que estava vindo, como que a gente tratava todo o processo com cuidado e com carinho. E aí a sustentabilidade foi aumentando a partir dessa produção de cafés especiais. Eu sempre falo que, graças a Deus, eu recebi da minha família uma fazenda muito preservada. Essa não era uma mentalidade de 20, 30 anos atrás. Os produtores chovia quando tinha que chover, fazia seca quando tinha que secar os cafés e estava tudo certo. Então os produtores eles abriam áreas de EPP. Eles usavam essas áreas para escalar os plantios, aumentar os plantios, e as nascentes acabavam secando. E graças a Deus, 20, 30 anos atrás, a minha mãe, né, teve essa mentalidade de deixar tudo cercado, de plantar mais, de aumentar até as áreas de APP. E eu recebi a fazenda muito preservada, então é uma alegria não precisar começar do zero, porque eu sei que tem muitas produtoras querendo fazer sustentabilidade que ainda está no processo de reflorestar, de conservar nascentes. Então eu pude focar minha energia e meus esforços em outras coisas que não começar do zero. Por exemplo, colocar um sistema de gestão eficiente, saber quanto que custa o meu produto. Eu pude focar em melhorar as práticas de conservação do solo, eu pude focar em estudar para fazer os cafés especiais, que é uma visibilidade, que é um marketing ali que a gente tem dentro da fazenda. Então eu tenho muita alegria assim, em dizer isso. E eu penso assim que a sustentabilidade, a cafeicultura regenerativa, ela nada mais é do que a gente deixar para as próximas gerações melhor do que o que a gente recebeu, né? E eu tenho um desafio muito grande, porque eu já recebi muito bem. Graças a Deus eu recebi, né, muito bem. Então eu tenho um desafio enorme de deixar ainda melhor para os meus filhos. Então se um dia eles vierem a se apaixonar pela cafeicultura como eu me apaixonei, né, eu quero entregar para eles ainda mais organizado, ainda melhor do que o que eu recebi. E também poder inspirar outras produtoras, principalmente, a quebrar esse paradigma, a fazer os seus microlotes de cafés especiais. A gente está sempre dando palestras, está sempre ensinando, dando cursos nas cooperativas para que elas diversifiquem essa renda, porque o café especial ele pode ser pouco às vezes dentro da fazenda, mas é a sua porta de entrada para as outras coisas que você está fazendo. É o seu marketing, é a sua visibilidade. Então isso é muito importante, principalmente para as pequenas produtoras. E as mulheres, elas estão muito à frente nos cafés especiais, elas são muito caprichosas e a gente tem que incentivar e mostrar que é um caminho muito certo para a gente aumentar a rentabilidade aí dentro das fazendas.